Boa noite, professor. Nossa equipe é a equipe 5, composta pelo Joab, o Vitor, eu, Eduardo, que me chama Eduardo, e o Carlos. Nosso diagrama de fila é esse. Nós temos dois transformadores de 10 MVA em Onan, com as impedâncias 1275 e 305, o fator de potência 092. O Joab vai começar falando sobre a parte do DWG, né, que é o diagrama unifilar que a gente desenhou. Dando prosseguimento, a gente elaborou esse diagrama unifilar aqui, diagrama unifilar geral, de proteção, com ênfase nos relés e nas funções de proteção, né? E colocando todos os sinais de trip dos relés para os disjuntores que eles dão o trip, né? Então, o sinal de trip é dado por essa seta tracejada aqui, ligando relé para os disjuntores, né? Cada disjuntor tem um TP, um TC de medição. Eles vão ser dimensionados nos nossos cálculos, né? E aí, em termos gerais, o fluxo de potência se dá da esquerda para a direita, né? Onde aqui na extrema direita a gente vai ter os alimentadores, né? A saída dos alimentadores, a barra de baixa, né? De 13.8, e aqui tem o B de transformação, em que a gente vai ter os disjuntores, né? O disjuntor do lado de baixo do transformador, o disjuntor do lado de alta do transformador, e aqui a barra o barramento de 69 e a entrada de linha, né? Que também vai ter um disjuntor aqui na entrada de linha. Aí, basicamente, no nosso sistema, a gente tem dois vãos aqui de transformação, dois Bs, né? E aí a gente tem, nesses relés, no relé aqui do alimentador, a gente tem, vai dimensionar as funções 50, 51, a 50, 51N, a neutro sensível e a função 79, que é de religamento, né? Aqui na função, para dar o trip nesse disjuntor aqui do lado de baixo do transformador, a gente escolheu dimensionar as funções 50-51, que é a temporizada instantânea, e a 50-51N de neutro, né? E a 51G, que é a de terra aqui, para acionar esse disjuntor, né? Aqui no lado de alta do transformador, a gente escolheu dimensionar as funções 50-51 e a 50-51N, né? E aqui, por fim, para dar o trip nesse disjuntor do lado da entrada, a gente dimensionou a 50-51 e a 50-51N. Então, dito isso, o COI vai falar mais detalhes da nossa apresentação. Olá, meu nome é João Vitor, e a minha parte do trabalho vai ser falar sobre o dimensionamento dos TCs que foram utilizados, né, no nosso trabalho, né? Aqui nós temos o diagrama unifilar e aqui nós temos a representação dos nossos TCs, né? No caso nós temos o transformador T3 e T4, né? E os TCs do lado do nosso transformador T3 são TC7, TC8, TC19 e TC20. E no lado do nosso transformador T4, nós temos o TC9, TC10, TC21 e o 22. Okay? Abaixando aqui um pouco, nós temos a representação do nosso diagrama unifilar no Easy Power. Né? E calculando as correntes de curto trifásicas, né, nós temos que na barra 02B1 foi dado 11.441 amperes. A barra 01B3 foi dado 3.104 amperes. E na barra 01B4 foi dado 3.036, né? Então, na barra 01B3, 3.104, e na barra 01B4, 3.036, né? Então, indo para o dimensionamento, nós temos as correntes nominais, né, dos transformadores, que são equivalentes, né? Porque os transformadores, eles têm as mesmas potências, né? Então, a gente pode fazer um dimensionamento equivalente, né, para os dois.
A corrente no T3, no lado de alta, vai ser 83,67 e no lado de baixo vai ser 418,37. No transformador T4, nós temos os mesmos valores, né? Ok? Então, essas são as correntes nominais. E as correntes de curto, né, foram representadas aqui também no MAFCAD, né? Nós temos aqui as correntes de curto. E vamos para o ajuste dos TCs, né? No TC7 e TC9, que são os TCs do lado de alta, tanto no transformador T3 e T4, respectivamente, foi utilizado como critério, né, para a nossa corrente primária, a corrente curto, né? O critério da corrente curto, né, de ajuste. A corrente de ajuste, no nosso caso aqui, para o TC7 deu 572,5. Em comparação com a nossa corrente nominal, a corrente curto ela vai ser o critério mais adequado, né, para a gente fazer o cálculo. Né? E é visto que para essa corrente, né, o TC mais próximo que temos é o TC de 600 amperes, né? Então, a nossa corrente do primário vai ser 600. Portanto, o nosso RTC do 7 vai ser 600 por 5, que é 120. E o nosso TC está aqui representado, né? 600 por 5. Né? Que, no caso, o 5 seria a nossa corrente no secundário. Para o TC9, a gente vai utilizar o mesmo critério, né? E de forma análoga, a gente tem que também o nosso TC9 vai ser de 600 para 5. Ok? Já nos TCs 20 e 22, que são os TCs dos transformadores, né, do lado de baixo, primeiro a gente vai calcular, né, a nossa corrente de ajuste, né, utilizando o critério de curto-circuito, e no caso aqui deu 155,2. Que já esse critério ele não é adequado porque a corrente nominal que passa no lado de baixo é bem maior, né, que é 418,37. Então, no nosso caso, a gente vai utilizar um TC, né, que tem a corrente mais próxima no primário aqui, equivalente a 418,37, né? Então, para o nosso dimensionamento, a gente utilizou um TC de 600 amperes, ok? Foi o mais próximo que a gente achou, né? Para 418. Então, o nosso TC ele vai ser de 600 para 5, né? E a mesma coisa ocorre para o TC22, né? O TC22 ele também vai ser um de 600 para 5, né? E para calcular, né, os TCs, né, para a nossa função diferencial, a gente vai utilizar, né, um TC de duplo enrolamento, né, no primário, e equivalente aos TCs que foram dimensionados acima, né? Então, o TC8 e o TC19 serão um de 600 por 600 para 5 amperes. E, de forma análoga, TC10 e TC21, 600 para 5 amperes. Ok? E já nos alimentadores, né? A gente tem, né? A corrente dos alimentadores 3 a 16, né? A corrente nominal passa ali, seria de 104,6 amperes, né? Aproximadamente, né? Se a gente for considerar o critério de curto, nós vemos que o curto nos alimentadores 3 a 16 deu 151,8. Ok? Que no caso, né, o critério que vai ser usado vai ser a corrente de curto, né? A corrente de ajuste de curto. E calculando, né, e dimensionando o nosso TC, a gente vai utilizar um de 200 amperes. Ok? E o mesmo ocorre no alimentador 8 a 12, dos alimentadores 8 a 12. Ok? Diferenciando um pouco, né, porque tem uma diferença nos curtos, né, em cada barra, a corrente de curto, no critério, vai ser de 155 para 2 nos alimentadores, né? Ou seja, teremos o mesmo TC, né, um TC de 200 para 5, né, dando um RTC de 40 também, né, assim como o dos alimentadores 13 e 16. Okay? Então, esse foi o dimensionamento, né, dos nossos TCs. E agora eu vou passar para o Carlos para ele explicar como é que foi feito o nosso coordenograma, né, como ficou as nossas funções 51 e 50, né? E é isso, vou passar para o Carlos agora. Eu vou falar primeiro sobre os cálculos das nossas funções 50, 51 e 50, 51N. Pode abrir o Excel, por favor? Pronto. Aqui nós calculamos pelo Excel mesmo, pois ficava mais simples, mais rápido, né, de calcular. Nós calculamos os ajustes, né, de coordenação e os TAPs e os picapes de cada relé. A gente utilizou como base o arquivo Project1, que foi disponibilizado para a gente. Se puder abrir aí, Joab, por gentileza, o Project1, pois nele informava como era feito
como deveria ser feito todos esses dimensionamentos, e nele tinha como a gente poderia fazer, e a gente seguiu ele como referência, né? Aí a gente tem a referência, a gente utilizou também, se poder mostrar mais um pouco abaixo, a gente tem as potências equivalentes, as impedâncias equivalentes, e tem os dados das gerações, e tem os TCs envolvidos. Se puder mostrar mais abaixo, vai ter dizendo como foi feito os cálculos, né? A gente utilizou esse mais abaixo, por favor. A gente utilizou esse formato para poder fazer o dimensionamento. E voltando para o Excel, agora, a gente tem todas as coordenações. A gente pode perceber que o primeiro relé, que é o relé 21 e 22, que é o relé da carga, ele tem a coordenação de tempo iniciada em 0,18 e 0, né, respectivamente, para 51 e 50. Pois foi o que foi informado para a gente, que seria o menor tempo de operação do relé, a gente usou 0 segundos cravado, e o tempo de operação da 51 foi utilizado 0,18, que é o tempo que foi fornecido para a gente iniciar. E os relés subsequentes, nós fomos adicionando o valor de 0,3 para fazer essa coordenação entre eles. Então, cada um está dimensionado dessa forma. As fórmulas utilizadas são as mesmas do Project 1, né, ficando da forma melhor. Agora, vale ressaltar que as funções 50, elas são muito importantes, lembrar que tem que ter a seletividade lógica ativada, porque senão pode ser que você ative os dois relés ao mesmo tempo. Então, é muito importante que você ative a seletividade lógica nas funções 50, certo? E já passando para o Easy Power, a gente colocou todas essas funções dentro dos relés. Vou dar dois cliques aí no relé. Pronto, a gente colocou aí o relé do TeamArt com o Type PL300 e colocou nas settings, a gente utilizou, né, as duas funções, e nas settings a gente utilizou os valores de TAP e de corrente pickup que a gente obteve, né, já botando os tempos, enfim, tanto da 50 quanto da 51. Perfeito. Aí agora a gente vai passar para o Carlos. O Carlos ele vai falar um pouco sobre o coordenograma. E é isso. Meu nome é Carlos. Agora a gente vai falar sobre a coordenação dos relés, certo? Então, a gente está nessa função aqui no EasyPower, a gente está nessa função aqui do coord, que diz respeito ao coordenograma. A gente vai selecionar os relés, nesse caso, do lado de alto, mas, porque os relés são simétricos, são os mesmos do lado esquerdo, então a gente está selecionando do lado direito. A gente vai em plot TCC para plotar o nosso coordenograma, nosso gráfico de curvas dos relés, certo? Ele vai mostrar como eles atuam de acordo com corrente e tempo, certo? Então, foi usado o critério da muito inversa, certo? Para os coeficientes alfa e beta. A gente utilizou uma margem de coordenação de 0,3 segundos, certo? E pelo gráfico, pode-se ver que ele está bem coordenado, as curvas elas não se intersectam em ponto nenhum. E o lado direito, a curva mais à direita e mais acima, representa o relé 1, certo? Que é o relé que está na fonte. Já o relé mais à esquerda e mais abaixo, ele representa o relé 22, que é o que está mais próximo da carga, certo? Então a gente vê que o tempo do relé 22 ele é menor em comparação com os demais, justamente para proteger o que está mais próximo da carga, e aí segue uma ordem de prioridade até o relé que protege o parâmetro da fonte, certo? A entrada de linha, certo? Então, nosso I máximo, certo? Nosso I instantâneo é de 7Ka aqui para o nosso primeiro relé, certo? Que está mais perto da carga. E ele aumenta bastante para os seguintes, certo? Então, a gente vê bem definidas as prioridades no nosso sistema de proteção, certo? Isso garante tanto a segurança, a gente sabe que o relé ele vai atuar quando necessário, quanto a atribuição o atributo da dependabilidade. Ele vai atuar quando necessário e não vai atuar indevidamente, que no caso seria a segurança, certo? E vai implementar também a nossa seletividade, certo? Porque ele vai
vai aplicar no relé que mais estiver próximo da falta, certo? Então, é isso, certo? Minha parte é apresentar essa parte gráfica da nossa coordenação dos relés.